pessoal. Vamos acompanhar. Pessoal, muito boa tarde a todos. Prazer imenso, quero agradecer pelo convite em estar aqui nesse dia de hoje. A gente já fomos parceiros em outros eventos, eu estive com alguns aqui em outras oportunidades, então satisfação imensa poder estar aqui. E antes de iniciar a minha fala, eu quero aqui fazer uma breve apresentação. Sei que outros presidenciáveis que passaram por aqui e outros que ainda passarão, tiveram o privilégio de poder pular essa etapa, mas eu hoje, como candidato a flor, ainda tenho 86% de conhecimento do nosso país. Agora, como pré-candidato à presidência da República, é um baita de um desafio romper essa barreira do desconhecimento até o fim. Então, vou fazer aqui, só um segundo. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Primeiro, porque para que a gente possa dar credibilidade àquele que a gente está ouvindo, a gente precisa entender, saber, né, quem a gente está ouvindo, quem é essa pessoa, mas também tem um outro motivo que eu vou explicar para vocês depois de fazer essa brevíssima apresentação aqui. Meu nome é André Luiz Gaspar Janones, sou mineiro lá da cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e tenho uma história de vida muito parecida com a história de vida de, eu diria, talvez 90%, 95% do povo brasileiro, que é uma história de vida marcada pela resiliência, marcada pela superação. Eu nasci filho de uma empregada doméstica, com um pai cadeirante, deficiente físico, estudei a minha vida toda em escola pública. O meu pai vivia de uma aposentadoria pela condição de deficiente físico, e daí estudo a vida toda em escola pública, em escola bancada pelo Estado, né, ou em outras palavras, pelos impostos pagos pelo povo mais pobre do nosso país. Depois eu termino o segundo grau e de novo em uma realidade não muito diferente da realidade da maioria do nosso povo. Fico ali um ano sem poder estudar, aprovado no vestibular de economia da Universidade Federal de Uberlândia. Tive aquela frustração, a gente ia ali estudando e meio que, tipo assim, não vamos pensar na realidade de como que eu vou cursar uma universidade, deixa eu viver nesse sonho de que eu vou para a universidade, mesmo sabendo que isso é praticamente impossível. E aí, quando eu sou aprovado no vestibular de economia, cai a ficha de que eu não tinha condições de continuar os meus estudos. Fui trabalhar como vendedor de sorvete naquelas maquininhas de sorvete italiano, que eu acredito que alguns de vocês devem conhecer, isso ainda é muito comum no interior do país. E fiquei esse ano sem estudar, que foi o ano de 2002. E aí, no ano de 2003, chega o conhecimento, absolutamente por acaso, que existia na minha cidade, ali há 2, 3 anos, um curso pré-vestibular que destinaria aos melhores alunos daquele curso uma bolsa de estudos para alunos carentes. A minha cidade só contava com uma universidade, que era particular, hoje ela já foi estadualizada, e eu conseguiria, se eu ficasse entre os melhores alunos, uma bolsa de estudos para alunos carentes, mais uma vez bancada pelo Estado, pelos pagadores de impostos do nosso país. Eu começo a fazer esse curso, fico entre os melhores alunos, com as melhores notas, e consigo a minha bolsa de estudos, fruto de um programa de políticas públicas, e faço o curso de Direito, de novo com boas notas, sou aprovado no exame da ordem com a maior nota até então do Estado de Minas Gerais, e inicio o meu trabalho como cobrador, só vou voltar. Antes de ser aprovado, eu comecei a cursar a universidade trabalhando como cobrador de ônibus no transporte coletivo da minha cidade. A bolsa de estudos pagava 75% e eu tinha que pagar os outros 25%, não tinha condições financeiras para isso, e aí eu começo a trabalhar como cobrador de ônibus no transporte coletivo para poder pagar o complemento dos meus estudos, e aí sim, agora sim, me formando advogado, aprovado no exame de ordem. E aí eu saio da universidade, eu pego a minha carteira da OAB e eu devo muito a esse curso que eu fiz. Como eu disse, repito, é um curso local que só existe na cidade, existe até hoje, inclusive, recentemente, inclusive, eu dei a aula magna de inauguração do curso, e eu devo muito a esse curso, muito da consciência social que eu adquiri, tanto em relação à luta contra o racismo, porque era um curso preferencial para negros e carentes, e também para a luta
para a minha compreensão exata do papel do Estado na formação do indivíduo. Então eu saio desse curso com uma dívida, né? Eu criei comigo mesmo que eu tinha uma dívida com a sociedade, com o povo mais pobre, e eu queria pagar essa dívida de alguma maneira, e aí eu tiro um dia da semana para atender gratuitamente pessoas que precisassem de algum tipo de atendimento. Eu queria devolver aquilo que eu tinha recebido da sociedade, criei esse mecanismo de atender gratuitamente essas pessoas. Coincidentemente, não foi algo que eu direcionei, mas coincidentemente todos que me procuravam, só tinha um tipo de ação no escritório, nesse dia que eu atendia gratuitamente, que eram pessoas à espera de alguma providência do SUS, cirurgias, exames, medicamentos, e aí eu ingressava com a ação na justiça, ganhava uma liminar, e até então não tinha nada de extraordinário, qualquer advogado que entrasse ganharia liminar, porque a justiça sempre foi muito sensível à questão da judicialização da saúde. Então eu ganhava liminar, e depois, aí que vinha o grande diferencial, eu utilizava as minhas redes sociais para cobrar o poder público, para cumprir aquela decisão. E aí eu comecei a ter êxitos e mais êxitos, ganhei um destaque ali na região do Triângulo Mineiro, e aí vem a greve dos caminhoneiros, explode para todo o Brasil. Eu estava na liderança da greve, fui convidado para participar como uma liderança da greve, pela repercussão do meu trabalho lá no Triângulo Mineiro. Por mais que não tinha nenhuma relação um trabalho com o outro, mas aquilo ali me transformou uma pessoa relevante nas redes sociais ali na região, e por isso eu fui convidado para liderar a greve dos caminhoneiros. Ali o meu nome cresceu e eu consegui chegar. E aí assim eu consegui chegar à Câmara dos Deputados como um dos 10 deputados federais mais votados do Brasil, o terceiro mais votado do estado de Minas Gerais. Por que eu contei toda essa história? Não é para me vitimizar, eu nunca fui vítima da sociedade, nunca me vi como vítima. Eu até costumo dizer que sempre que eu contava a minha história de vida, eu tinha meio que esse papel da vítima, de me achar alguém que sofreu muito, que teve que batalhar muito. Eu dizia que eu conhecia a fome de perto, porque eu sabia o que era viver com uma refeição só por dia, eu sabia o que era ter que se contentar no dia ali com arroz, feijão e farinha ou mandioca, enfim. E aí eu falo que depois que eu comecei a fazer esse trabalho social como advogado, e depois ainda mais como deputado federal, eu descobri que eu sempre fui muito privilegiado, que eu tive uma infância rica e abastada quando eu conheci o que era a pobreza no nosso país de fato. Não trago isso, essa fala, para romantizar essa luta, esse sofrimento. Não é plausível, e a gente não pode exigir que todas as pessoas tenham que passar por tanto sofrimento como eu passei, e outros que passaram, talvez até alguns que estão aqui na plateia, por um sofrimento muito maior, por dificuldades muito maiores do que essa minha, para se conseguir um serviço público de qualidade na área de saúde, ou para ter acesso a uma educação de qualidade. Então a gente não pode, a gente não deve romantizar como se isso fosse muito normal. Eu fico me imaginando quantos melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, não conseguiram chegar a exercer a profissão, a função que sonhava, porque não teve oportunidade. E o dever do Estado é levar essa oportunidade para todos. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês agora o que acontece quando você dá a essas pessoas com origem de vida semelhante à minha, pessoas, reparem na narrativa que eu fiz aqui para vocês, o quanto o Estado estava presente. Eu fiz questão de frisar o pai cadeirante que buscava atendimento pelo SUS, através do Serviço Público de Saúde, o pai cadeirante que vivia de uma aposentadoria, aos olhos de Paulo Guedes é um parasita, portanto, vivia da aposentadoria que ele recebia. Um cidadão brasileiro que estuda a vida toda em escola pública, alguém está pagando os meus estudos, alguém pagou os meus estudos, porque foi a vida toda em escola pública. Depois eu consigo uma bolsa de estudos, mais uma vez financiada pelo povo mais pobre desse país. Olha quanto o Estado está presente na minha vida. Depois eu vou devolver para o Estado isso, como atuando para que essas pessoas tenham acesso ao SUS. E ainda vou colocar um trecho aqui que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, e que eu pulei. Quando eu me candidato a deputado federal, quem financia a minha campanha? Mais uma vez, o povo brasileiro. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, pelo contrário, bato no peito para dizer, foi o povo brasileiro que financiou a minha campanha, é o povo brasileiro que paga o meu salário, e por isso é para o povo brasileiro que eu devo satisfação,
devo lealdade e devo a excelência do meu trabalho. Então, só para fechar rapidamente essa primeira parte, eu vou colocar aqui para vocês o que acontece, como eu disse, quando o Estado está presente, quando o Estado dá as mãos, e quando você coloca pessoas com essa origem de vida minha, essa história de superação que é a história da maioria do nosso povo, quando você oportuniza para essas pessoas possibilidade delas realizarem os seus sonhos. A introdução do vídeo aqui, ele não tem muito a ver, mas só para contextualizar, isso aqui é um vídeo feito pelo partido que eu sou filiado, que é o Avante. Então ele tem um início aí que fala um pouco de política partidária e tal, mas é porque vai chegar no trecho que eu quero que vocês vejam. Pode aumentar o som. Neste país, nós temos um projeto de futuro para o Brasil. Só enquanto está passando esse trecho, a parte onde vocês vão ver eu falando, quem está na minha frente é o ministro Paulo Guedes. E este projeto de futuro Pode aumentar. é feito pela defesa incondicional de uma vida melhor para todos. Existimos para melhorar a vida do povo. Nossos deputados provam que é possível fazer mais e melhor. O país precisa avançar. Seja com o pastor Isidoro, seu trabalho social na Bahia, ou com o Janones, defendendo o auxílio emergencial para amparar quem mais precisa. Eu posso encher a boca para falar povo, porque eu venho do povo. Eu sou filho de uma doméstica com um cadeirante, me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para aluno carente. Talvez esse ódio, ministro, que o senhor tenha pelos mais pobres, é porque o senhor sabe que se der oportunidade a eles, eles vão estar aqui na cara do senhor, falando cara a cara o que eu estou falando nesse momento. Era isso que eu queria que vocês vissem, esse trecho. Fiz questão de colocar, que ali eu estou frente a frente com o ministro Paulo Guedes e a gente estava debatendo acerca de um tema que eu sei que é muito caro para vocês, que é a PEC 32, ele não estava lá por esse objetivo, mas o assunto surgiu, e aquilo é um trecho da fala que eu fiz, direcionada a ele, e eu acho que resume tudo isso que eu disse aqui, né? Quando se dá a oportunidade para que as pessoas possam realizar os seus sonhos, os seus propósitos de vida, é exatamente aquilo ali que acontece, eles vão estar ali, cara a cara, falando o que deve ser falado naquele momento, e que muitos que talvez tenham coragem de ali estar, não tem a oportunidade. Bom, então eu já me apresentei para vocês, falando da importância de a gente ter um Estado que realmente dê as mãos. Tem muita gente que, quando vai criticar o tamanho do Estado, o papel do servidor público, né? Ah, mas a gente deve diminuir aqui, ali. Eu digo assim, se a gente tem um Estado que, se a existência do nosso Estado não serve para a gente amparar as pessoas que mais precisam no momento de mais dificuldade, para que serve o Estado brasileiro? A gente tem que quem precisa realmente, quem precisa de SUS, quem precisa de serviço público de saúde, são os mais pobres. Quem precisa de um amparo no momento de dificuldade, são os mais pobres. Se a gente continuar servindo só para colocar não sei quantos milhões ou bilhões de incentivo fiscal para o Salim Matar ficar cada vez mais rico e continuar sustentando o Partido Novo, é melhor a gente deixar de existir, porque perde totalmente... E eu quero fazer um parênteses aqui. Eu estou aqui com o celular aqui, que eu anotei alguns pontos que são relevantes, que eu não quero deixar de abordar nenhum com vocês. Eu fiz até um tópico aqui onde eu coloquei Partido Novo. Eu tenho utilizado todas as oportunidades que eu tenho de fala. Vocês podem puxar aqui desde o meu primeiro mês de mandato. No mês de fevereiro de 2019, eu fiz uma fala na tribuna na Câmara dos Deputados, falando para os colegas assim: vocês não perceberam ainda o risco que é a gente deixar que esse partido cresça no nosso país. Falei agora no dia da votação da PL da enfermagem, o Partido Novo pode pedir música aqui hoje, no Fantástico, porque eles conseguiram num dia só, eles conseguiram votar 3 vezes contra o povo brasileiro. De manhã na CCJ eles votaram contra um projeto. Olha que loucura isso, projetos que unem direita e esquerda, toda ideologia, que não tem nem questionamento. Um projeto que previa que os estagiários que fossem discriminados na relação de trabalho tivessem o direito a indenizações, enfim, que eles fossem equiparados aos funcionários de uma empresa. Como que alguém consegue ficar contra isso? O Novo conseguiu ficar contra esse projeto. Pediu vista para tirar de pauta.
Logo depois, antes de votar o PL 2564, o Novo ficou contra um projeto que buscava identificar vagas para autistas. Eles conseguiram votar contra crianças autistas. E aí, logo em seguida, eles votaram contra a PL 2564, que era a PL, né, que previa o estabelecimento do piso salarial para os enfermeiros. Então, eu, mais uma vez, aqui, como eu utilizo de todos os meus espaços para falar isso, espero que todos tenham uma consciência do quão importante é a gente se colocar, se manifestar, militar mesmo contra essa lógica adotada pelo Partido Novo de que o Estado é o inimigo. Não sei se vocês viram agora em março uma entrevista do Salim Matar, que ele disse o seguinte: ele definiu o servidor público como consumidor de impostos. Ele diz que servidor público nada mais é do que um consumidor de impostos. O mais interessante é que ele que não é o consumidor de impostos, ele que é o gerador de emprego, ele que é o super-herói responsável pelo PIB brasileiro, por não sei mais o quê, além dos milhões de incentivos fiscais que ele recebe, todo mundo aqui sabe qual que é a prática, né? Utiliza dos incentivos fiscais, simulando lá uma alocação de veículos através da Localiza, mas o pano de fundo ali é a revenda daqueles veículos, e é aí que ele tem um lucro absurdo. Então esse mesmo senhor que compartilha do preconceito de Paulo Guedes e de tantos outros, quando ele foi demitido do governo Bolsonaro, ele coincidentemente, quando eclodiu a pandemia do novo coronavírus, ele se refugiou na sua fazenda, na sua enorme propriedade. E os consumidores de impostos, como ele se refere ao servidor público brasileiro, foi quem deu a cara a tapa, foi quem foi arriscar a própria vida, foi quem deu a cara ali, deu a própria vida. Muitos não arriscaram apenas, deram a própria vida para salvar muitos brasileiros que naquele momento padeciam com os efeitos do coronavírus. Então, até sair aqui um pouco do que eu tinha programado aqui para falar com vocês, para fazer esse parênteses, que eu acho importante que todos nós tenhamos consciência do risco que a política defendida por esse partido leva o nosso país a correr. Eu anotei um dado aqui, que esse eu quero ler para vocês, quando a gente vê essas tentativas, né, do Partido Novo, do Paulo Guedes, de tantos outros, em colocar a responsabilidade de todas as mazelas e desgraças do nosso país em determinadas categorias ou em determinados segmentos da sociedade. Quero que só antes de ler esses dados, fazer uma reflexão aqui, convidar todos vocês para uma reflexão. Sempre que a gente vai estudar, ler sobre a psicologia humana, você aprende, né, a psicologia humana, ela nos ensinou, o estudo da psicologia, ele nos ensinou que não reconhecer o próprio erro é o caminho mais rápido para o fracasso. O segredo dos fracassados é não admitir o próprio erro. Pessoas fracassadas, quando você aponta um erro delas, um erro de gestão, um erro de algum fato, de alguma ação, enfim, seja qual for esse erro, ela leva aquilo como uma ofensa, como algo pessoal, e ela te responde ali, normalmente ela te contra-ataca, vamos dizer assim. Pois bem, a gente não pode deixar levar essa lógica para que o nosso país seja também uma nação fracassada. E é isso que a gente tem acompanhado, é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Reparem que todos os erros do governo, não só desse, dos passados também, mas principalmente desse, sempre tem um culpado externo. Ora é o STF, ora é o pobre que está construindo auxílio emergencial, ora é o aposentado através da reforma da Previdência, que precisava corrigir isso, ora é o servidor público, e aí a gente precisa aprovar a PEC 32, porque o servidor público é o grande gargalo de dinheiro público no nosso país. Ou seja, a gente está repetindo a psicologia do fracasso enquanto nação. E aí quando você critica, você ou é comunista, ou você é conservador, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ao invés de se fazer uma meia-culpa, de admitir as próprias falhas e tentar buscar uma solução. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sei quem são os grandes culpados para o nosso país se encontrar na situação que a gente se encontra, por a gente ter uma dívida pública com os números que a gente tem atualmente. Eu não sei quem é o grande responsável pelo déficit que a gente tem no orçamento, mas eu sei exatamente quem não são os responsáveis. Não são os mais pobres, não são os aposentados e não são os servidores públicos
desse país. Eu vou ler aqui os dados que eu tinha separado, que confirmam isso que eu falo. Vejam só, a gente está em um país em que o salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. Nós temos 12 milhões de desempregados, 50 milhões de empregos informais, a pior inflação dos últimos 17 anos e, enquanto isso, a Petrobras distribui 45 bilhões de lucro só no último trimestre. A gente sabendo que o aumento do preço do combustível ele não afeta só quem vai ali abastecer o veículo, mas de maneira indireta afeta o preço de todos os produtos, enfim, afeta todos os brasileiros de alguma maneira. Tentaram aprovar uma reforma tributária que não consigo compreender a lógica de você eleger os aposentados como vilões, discutir valor das aposentadorias, colocar as pessoas mais pobres para trabalhar cada vez mais, antes de se discutir taxação de lucros e dividendos, antes de se discutir as arrecadações estratosféricas dos bancos do nosso país. Então, uma lógica absolutamente invertida e que agora tenta se repetir na aprovação da PEC 32, aonde transformam o servidor público em servidor descartável, né? E mais uma vez se inverte a lógica de um Estado eficiente, de um Estado que realmente dá as mãos, como eu citei ali o exemplo da minha própria história de vida, e transforma-se esse Estado, esses servidores, que sempre foram e continuam sendo a solução dos problemas do nosso país, transforma-se esse servidor no grande vilão. Eu quero aqui abrir um parênteses para dar um depoimento pessoal meu, de quando eu cheguei na Câmara dos Deputados. Quando a gente vê você vê no noticiário, né, o deputado tal apresentou o relatório tal. Eu sei que aqui tem alguns colegas deputados na tribuna, inclusive, eu acho que eles vão saber bem do que eu estou dizendo. Ainda bem que a gente utiliza a expressão apresentar, né, porque o que a gente faz basicamente é apresentar. Claro que a gente dá ali um direcionamento, a gente participa da elaboração, a gente dá a opinião do que a gente acredita ser o melhor para o país, mas vamos falar a verdade, de carregar o piano mesmo, como se diz, de trabalhar mesmo, de colocar ali, de debruçar em cima de livros, de teorias. Quem que faz isso? O servidor do Legislativo, não é o deputado. E eu confesso para vocês... é a minha primeira experiência enquanto mandatário. Eu nunca tinha tido nenhum mandato antes e eu não sabia que funcionava assim. E eu já chego na Câmara dos Deputados com a CPI de Brumadinho explodindo, e eu fui designado subrelator da CPI, atuei de forma muito combativa mesmo na CPI, e quando eu vi aquilo eu falava, gente, todo mundo está aqui, é meio que um teatro, porque assim, sem querer menosprezar nós próprios, mas a César o que é de César, vamos falar a verdade. O deputado André Janones apresentou um relatório de 30 páginas, apontou os erros. Não, eu não fiz aquilo. Eu direcionei para aquilo, eu participei. Não estou dizendo também que eu sou um impostor, ou que os colegas deputados são impostores, não é isso. Mas assim, se você for pegar a essência da palavra, fazer o relatório, nós não fizemos o relatório, a gente indicou o relatório que a gente precisava, a gente indicou o que a gente acreditava. Às vezes você opina, dá uma contribuição, tira isso, coloca aquilo, eu quero que coloque tal pensamento, mas quem realiza realmente são os servidores. E quando eu vi o Partido Novo nas comissões, na discussão da PEC 32 e de outras que eu participei, eu falava, eu devo estar totalmente descolado da realidade, porque esses que eles estão apontando como vilões são as pessoas a quem eu devo praticamente tudo que eu apresentei aqui dentro dessa casa nesses 3 anos. Então essa lógica está muito invertida, não é isso que acontece aqui na prática, né? E acho que todo servidor público ele tem, e aí de novo eu estou contando aqui minha experiência pessoal lá na Câmara dos Deputados, mas acho que é muito questão de ser vocacionado mesmo. Acho que todos têm intrínseco em si uma pitada, né, de altruísmo, porque você tem que ter uma vocação para ver alguém brilhar com o seu trabalho, com aquilo que você construiu, e se sentir realizado, ao invés de se sentir frustrado. Então eu acho que a dose de altruísmo para esses servidores públicos, na personalidade desses servidores públicos, sem dúvida nenhuma, é uma dose de altruísmo
muito maior do que a média, vamos dizer assim, que existe. Eu não sei se eu conseguiria, com toda sinceridade, eu não sei se eu seria feliz, é o que eu disse, cada um tem a sua vocação, mas eu não sei se eu seria feliz em poder ver alguém brilhar com o meu trabalho, mas é o que eu disse, cada um tem a sua vocação, né? Quem está para isso igual quem trabalha de assessor, né? O assessor do deputado, tudo que dá errado foi o assessor, e tudo que dá certo foi o deputado. Tem que ter uma baita de uma vocação, ainda bem que cada um tem uma... Nem todo mundo gosta do vermelho ou do amarelo, senão o mundo não conseguiria girar. Mas enfim, eu fiz questão de colocar aqui essa experiência aqui para dizer para vocês que é de fato uma fala muito sincera. Não estou falando isso aqui porque eu estou falando para um público que eu sei que em sua grande maioria é formada por servidores, não. Isso é o que eu acredito realmente. Por isso, quando eu recebi o convite, eu fiz questão de estar aqui, né? Até a gente estava com uma agenda, com outros compromissos, eu desmarquei compromisso para estar aqui, porque eu estou falando realmente para pessoas que eu não tenho dúvida nenhuma, fazem parte das soluções do nosso país e não fazem parte dos problemas do nosso país. Vocês são a bola da vez. Nesse histórico que eu acabei de citar, da gente eleger inimigos e adversários imaginários, normalmente isso faz parte de uma estratégia pelo poder. E aqui eu quero dizer que, eu não sei se eu já falei isso aqui agora, porque eu dei um monte de entrevista antes de começar, se eu já falei, vocês desconsideram, mas acho que aqui em cima eu não falei ainda não. Que eu disse o seguinte, quando eu coloco o meu posicionamento equilibrado, sensato, eu sou taxado de estar em cima do muro. Porque eu sempre digo que eu não sou direita nem esquerda, eu estou do lado do povo brasileiro, eu estou do lado daquilo que é a melhor solução naquele momento e que eu não sigo cartilhas. Ora a solução vai estar na cartilha da esquerda, ora vai estar na cartilha da direita. Eu tenho uma praxe no meu gabinete, desde que eu assumi o meu mandato, de pedir a minha assessoria para quando a gente vai discutir os meus votos, para tampar o autor daquele projeto. Então eu defino o meu voto sem saber se foi Bolsonaro, se foi o PT, se foi o MDB ou qualquer outro partido que está propondo aquele projeto. Essa é a política do futuro. Essa é a política que eu acredito. Uma política voltada para a busca das soluções reais do nosso país. E vocês fazem parte da busca pelas soluções reais para os problemas que o nosso país enfrenta. Então, sempre que eu coloco isso, alguém sempre diz assim, mas então você está em cima do muro, é isso? Eu já ouvi isso de N jornalistas. Então você está em cima do muro? E aí eu sempre respondo assim, sim, estou em cima do muro, porque o que a gente precisa para estar em cima do muro? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de enxergar todos os lados. A coisa mais, aí dizem assim, mas aí é muito cômodo. Pelo contrário, a coisa mais fácil do mundo é você estar em algum dos extremos. A coisa mais fácil do mundo é eu vou me reunir aqui com alguém do agro e eu defender uma das duas posições. A gente tem que preservar o meio ambiente a qualquer custo e o seu lucro vai embora, você não vai mais produzir, ponto final, porque a gente tem que preservar o meio ambiente. É fácil fazer isso. O outro lado também é muito fácil. A gente precisa movimentar, o setor do agronegócio gera tantos empregos por mês, então a gente vai continuar produzindo, colocando agrotóxico e ponto final. O grande desafio é buscar uma solução que agrade os dois lados, uma solução que contemple os dois lados. Isso, para mim, é fazer política. Então, se isso é estar em cima do muro, para mim, a política a gente só faz ela em cima do muro. A boa política a gente faz ela exatamente em cima do muro. Esse é o lugar que eu estou, esse é o lugar que eu vou continuar. Pague o preço que eu tenha que pagar. E quero dizer para vocês que de cima desse muro eu consigo enxergar muito bem, né, talvez melhor do que com a visão um pouco privilegiada de quem está lá embaixo, de um lado ou de outro, cego pelo ódio que infelizmente toma conta do cenário político no nosso país hoje. Eu dizia ali agora enquanto tomava um café que o único local, a única discussão onde o radicalismo é aceito e bem aceito, porque a gente está falando de entretenimento, de diversão, é no futebol. O meu time pode perder para o seu time de 5-0, que eu vou dizer que foi o juiz, que foi sorte, etc. E aí está tudo bem dentro do futebol. A gente não pode levar esse sentimento para a política. Não é porque eu votei em A ou B e esse candidato, votei no candidato, acreditei, e ele não está entregando o que prometeu, ele não está se comprometendo com a população, não é por isso que eu tenho que continuar fazendo a defesa desse candidato até o final. Então, eu estou em cima do muro, eu consigo enxergar todos os lados, e quero dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração, que uma das poucas convicções
que eu tenho, que eu vou levar até meu último dia de vida pública, é que os servidores públicos do nosso país, já falei aqui N vezes, vou repetir mais uma vez, vocês são parte da solução dos problemas do nosso país. Vocês nunca foram e acredito nunca serão o verdadeiro problema do nosso país. E para finalizar, que eu sei que eu já me alonguei demais aqui, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que vocês contem conosco na luta pela valorização do servidor, na luta por um Estado eficiente, que eu acredito, repito, que esse é o papel do Estado, é dar as mãos àqueles que mais necessitam, é oportunizar, como foi oportunizado para mim, possibilidades de você alcançar o seu objetivo, de você desenvolver a sua vocação, e eu vou continuar lutando na vida pública, seja como presidente da República, seja como deputado federal, seja sem mandato, para que a gente consiga implementar isso no nosso país, para que a gente consiga continuar obtendo essas vitórias, e vou estar ali no Congresso Nacional, esse ano ainda dentro do Congresso Nacional, ou a partir do ano que vem, sabe-se lá Deus aonde, se no Palácio do Planalto, ou no próprio Congresso, ou através das minhas redes sociais, mas que eu vou estar ali sendo um ponto de resistência contra o sucateamento do Estado brasileiro e contra essa tentativa de transformar o enfermeiro, o delegado, o policial, o servidor da Câmara dos Deputados como os vilões da nossa política, como os vilões da economia, como os vilões da hora, no nosso país. Eu vou estar ali como um ponto de resistência para impedir a aprovação da PEC 32 e para impedir a aprovação de todos os outros projetos que tenham como objetivo isso que eu acabei de listar aqui, que é a desvalorização do servidor público e o sucateamento do Estado brasileiro. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Queria falar mais, mas o nosso tempo é muito breve e eu não posso me alongar demais. E só para fechar, dizer a vocês que nos tempos que a gente vive hoje, nos tempos modernos, na época do Instagram, na época da artificialidade das relações humanas, eu recentemente tive uma reunião na Caixa Econômica Federal em defesa de um assunto que interessava principalmente a camada mais pobre da população, relacionado a um empréstimo que a Caixa prometeu e acabou que não estava cumprindo da maneira que havia sido prometido. E eu tratando com a gerente lá, a vice-presidente da Caixa, na verdade, eu tratando com ela alguns temas e eu vendo aquela superficialidade, aí eu peguei e disse para ela assim, olha, vamos conversar entre CPFs, porque infelizmente hoje todas as conversas parecem que são CNPJ com CNPJ. Eu estou aqui para trazer problemas de pessoas de verdade, pessoas que estão sem comida, que estão sofrendo, tentando uma tentativa de humanizar aquela reunião ali. Então eu tento fazer isso em tudo na minha vida. Antes de aqui estar um deputado federal, um presidenciável, e vocês aqui, quem é representante do comércio, ou é representante dos servidores legislativos da Câmara, onde quer que seja, todos nós somos, antes de tudo, pessoas com o mesmo objetivo. Eu disse ali numa entrevista agora, quando alguém me perguntou para eu falar de algumas propostas para o empreendedor, para o empresário, eu peguei e disse, eu não tenho proposta para os empresários, como eu não tenho propostas para o servidor público, eu tenho proposta para o povo brasileiro como um todo, e eu acho que é isso que a gente precisa, parar com o discurso do nós contra eles, do trabalhador contra o empresário, da direita contra a esquerda, unir todo o nosso país, todo mundo dar as mãos, para que a gente possa, de fato, construir o país que a gente espera aí há tantos anos. E aí, nessa época da artificialidade, eu ousei aqui, e ao contrário do que se espera de um candidato à presidência da República, que sempre se espera que ele esteja de terno e gravata em um evento como esse, mas eu fiz questão aqui de vir com essa camiseta, escolhida a dedo, para que essa mensagem aqui possa ficar, aqueles que já conhecem, acho que a grande maioria já conhece, que é uma frase do grande Paulo Freire, mas para quem não conhece também, que essa frase possa ficar eternizada na memória de cada um de vocês. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E quando perguntaram a Paulo Freire o significado dessa frase, ele respondeu da seguinte maneira, ele disse, olha, a realidade vivida por uma pessoa é a base de qualquer construção do conhecimento humano. Dizer para vocês que eu conheço a realidade vivida por cada um de vocês e é por isso que vocês podem contar comigo nessa luta até o final. Um grande abraço, que Deus os abençoe.